Queridos, domingo passado nós começamos uma série de mensagens que tem como tema Ministros do Mercado, né? Começamos falando, e eu fiquei tão feliz que ontem nós fomos participar de um aniversário e uma pessoa lá compartilhou conosco algo que foi edificante para a gente, né? Que foi como um sinal assim de Deus falando para ela, disse: olha, você está cumprindo com o seu papel aonde eu te coloquei. Né, de uma pessoa testemunhando, compartilhando com ela, dizendo que ela gosta muito de estar com ela, de conversar com ela, mas uma coisa que ela gosta mais é que ela fala a respeito de Deus para ela. E glória a Deus por isso. Eu fiquei tão feliz em ouvir isso, foi muito edificante. Queridos, hoje nós temos a segunda palavra desta série e o nosso tema de hoje é, libera esse tema para a gente aí, o tema de hoje é embaixadores. Amém? Toque no seu peito e diga: eu sou um embaixador. As mulheres são embaixatrizes, né? É isso, embaixatriz, a mulher? Ok. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: você é um embaixador. Dependendo se for mulher, uma embaixatriz. Glória a Deus. Amém, amém. Eu quero, só para a gente, como eu fiquei devendo uma parte da conclusão da semana passada, eu quero que você fique atento só para eu pegar esse gancho e dar sequência naquilo que nós temos para compartilhar hoje. Semana passada, nós falamos, queridos, que nem todo cristão é ministro do púlpito, né? Nem todo cristão é ministro do púlpito, mas todo cristão é chamado para ser um ministro de Deus. Amém? Diga: eu fui chamado para ser um ministro de Deus. E a palavra ministro significa servo. Servo, guarde isso, a palavra ministro significa servo. Então, partindo desse entendimento, todos nós somos chamados para sermos ministros de Deus de tempo integral. Porque eu não sirvo a Deus somente quando eu estou na igreja. Eu não sou servo de Deus somente quando eu estou na igreja. Eu sou servo quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu bairro. Amém, queridos? Entende? Independente do lugar, aquilo que nós somos, nós permaneceremos aonde quer que estejamos. Todo cristão é chamado a ser um agente de transformação para ajudar a implantar aqui na terra a tríplice redenção que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Falamos um pouco sobre isso e deixa eu só recapitular para você não esquecer. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário foram as coisas que Adão perdeu a partir do momento em que ele pecou, quando foi tentado e ele pecou. Então o que Jesus resgatou? Em primeiro, Jesus resgatou o relacionamento com Deus. Amém, queridos? Esse foi o maior de todos os presentes, do homem poder se conectar novamente com Deus, ter livre acesso. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O entendimento que nos é claramente assim transmitido é que houve uma iniciativa de Deus, não do homem. O homem não pegou daqui, o Deus pega de cima para baixo e rasga o véu dizendo: ó, a porta está aberta, o seu relacionamento comigo foi restaurado, então desfrute deste privilégio. Amém? Então, preste atenção, se nós somos agentes de transformação, o que nós devemos entender é ajudar a implantar o reino de Deus aqui nessa terra, trabalhando para que a tríplice redenção que Jesus conquistou, ela seja uma realidade. Então, primeiro, relacionamento com Deus foi conquistado. Isso significa o quê? Que eu e você, nós somos chamados para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, a terem um relacionamento com Deus. Segundo, o que mais foi conquistado? O relacionamento uns com os outros. Isso foi conquistado, isso foi restaurado. Significa dizer que nós somos chamados para ajudar as pessoas a se conectarem umas com as outras. Isso fala de perdão, isso fala de reconciliação, né? Isso fala de decidir andar com um coração livre de mágoas, livre de ressentimento, né? Porque um coração amargurado é terrível, é triste.
E a terceira coisa que foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus foi o que nós chamamos de um sistema de mercado divino. Isso foi restaurado. Então significa dizer que nós somos chamados para ajudar as pessoas a resgatarem os valores, tanto financeiro, educacional e governamental. Nós somos chamados para levar as pessoas, ajudá-las a restaurarem esses valores, tanto financeiro como educacional, como o governamental. Nós fomos chamados para isso também. Queridos, eu estou passando bem rápido porque isso nós já vimos na semana passada. Guarde isso, todo cristão é chamado para ser um agente de transformação, um ministro de Deus. Alguns são ministros do púlpito, outros são ministros do mercado, mas todos são ministros de Deus. Todos são ministros de Deus, independente de ser do púlpito ou do mercado, todos são ministros de Deus. Como exercer a função de ministro de mercado? Como exercer? Preste atenção, o pastor Ebeli usa um exemplo muito interessante. O exemplo do Mar Morto e o exemplo do Mar da Galileia. O Mar Morto, gente, eu nunca fui, mas eu já vi vídeos de pessoas tentando mergulhar no Mar Morto. Não consegue. As pessoas, elas não afundam, elas ficam flutuando. É impressionante. Você já dormiu num colchão d'água? É desse jeito, a pessoa ela não afunda. Por quê? O Mar Morto, ele contém muito sal. O Mar Morto, ele não tem vida. O Mar Morto é como se ele vivesse para si mesmo. E a ideia de ser ministro do mercado que Deus nos passa, é nós entendermos que a nossa maior realização vai ser em nós vivermos aqui na terra, sendo bênção para a vida dos outros também. Porque senão nós seremos um mar morto da vida, que nós não vamos ter vida. Alguns dizem que se uma pessoa tomar um copo daquela água do Mar Morto, ela morre, porque a quantidade de sal contida é muito grande mesmo. Muito sal existe, ele não tem vida. Não existe peixe no Mar Morto. Agora, quando se fala do Mar da Galileia, preste atenção. Qual é a diferença? O Mar Morto, ele recebe água, mas ele não dá para ninguém. Pare para você pensar um cristão que é abençoado e não abençoa ninguém. Não está cumprindo o seu papel, o seu propósito. O Mar da Galileia é diferente. Ele não é, nós chamamos de mar, mas não é nem um mar, porque não é água salgada. Mas ele recebe água. E na medida em que ele vai recebendo, ele vai dando daquilo que ele tem recebido. Ele vai dando. E aí há uma grande diferença quando nós vemos a questão do mar, do lago, o grande lago da Galileia. A água, ela é cheia de vida, ela é uma água revigoradora. A água do Mar da Galileia é algo totalmente diferente. É algo bem diferente quando se trata do Mar Morto. Então, entenda aqui qual é o ponto aqui importante para a gente entender. Que nós precisamos viver e ser como o Mar da Galileia, porque nós vamos ser nessa terra ainda muito abençoados. Perdão para quem não entendeu, nessa terra até Jesus voltar nós ainda seremos muito abençoados. Mas como um irmão já cantava, ele dizia assim: eu sou abençoado, sou abençoador, eu sou abençoado, sou abençoador. Eu profetizo em nome do Senhor, eu sou abençoado. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: você é abençoado. Seja também um abençoador. Diga: seja como o lago da Galileia. Diga: porque na medida em que você dá, você recebe. Quem foi que nos ensinou isso? Jesus. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
Nunca nós vamos ganhar de Deus, guarde isso, nunca nós vamos ganhar. A gente dá aí veio boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, amém? O nosso Deus, Ele é rico em generosidade. Agora, deixa eu lhe compartilhar um testemunho aqui, da nação das Filipinas. Isso aqui é real, isso aqui não é historinha, isso aqui é real, que eu vou lhe passar aqui bem rápido aqui, preste atenção. Um grande empresário nas Filipinas, ele era dono de 8 hotéis, só que ele morreu, e ele vivia uma vida muito promíscua, ele não conhecia Deus, não servia, não temia Deus, e ele morreu, e ele deixou aqueles 8 hotéis de herança para o seu filho, e esse filho era um crente fiel para Jesus, um crente fiel para Jesus. Preste atenção, isso aqui é um exemplo de um ministro do mercado. Esse filho era um crente fiel para o Senhor. Então era um total de 8 hotéis, com 1.600 apartamentos e 2.000 funcionários. Preste atenção, uma rede de 8 hotéis, com 1.600 apartamentos, com 2.000 funcionários. Para cada apartamento era usado em média 5 vezes por dia. Mas como assim, pastor? Porque aqueles apartamentos, você sabe quem tinha lá? 3.000 prostitutas. Aí você entende porque, como era o pai que administrava. Então, 8 hotéis, 1.600 apartamentos, com 2.000 funcionários. E 5 vezes por dia, cada apartamento era usado lá. Mas como eu lhe falei, porém, esse filho, herdeiro, ele era um seguidor fiel de Jesus. E ele decidiu fazer algo em relação àquela situação. O que ele fez? Ele, debaixo de uma direção de Deus, contratou 40 irmãos da igreja dele. 40 irmãos comprometidos, fiéis com Deus, para trabalhar com ele no hotel. Ele pega aqueles 40 irmãos e os leva para que eles trabalhassem com ele. E qual era o alvo daquele empresário que contratou os 40 irmãos? O alvo era ganhar os 2.000 funcionários para Jesus. Ele tinha 2.000 funcionários e o alvo era ganhar os 2.000 funcionários para Jesus. E ele estabeleceu, para que isso acontecesse, 4 regras. Qual foi a primeira regra que ele estabeleceu? Não podiam logo de primeira ir falando de Jesus para nenhum funcionário. Não fale de Jesus para ninguém. A princípio era para ser um espião secreto. Não fale de Jesus para ninguém. Segunda regra, eles deveriam ir profetizando e declarando salvação sobre o hotel e sobre os funcionários. Não fale para ninguém a princípio, mas você sozinho começa a profetizar salvação, libertação para os funcionários e para todo aquele hotel. Essa é a segunda regra. A terceira regra, eles deveriam começar a se tornar amigos dos funcionários, convidando eles para conhecer a casa deles. Terceira regra. Quarta regra, na medida em que eles fossem vendo a necessidade de milagres, eles deveriam orar e Deus iria fazer maravilhas. Olha essas 4 diretrizes, estratégias que aquele homem de Deus usou. Preste atenção nisso aqui. Depois de tudo isso, dessas estratégias, o que eles deveriam fazer? Aí que eles iriam começar a pregar, para começar a ganhar aquelas pessoas para Jesus. A partir daquele momento era para começar a pregar. Só que 3 daqueles funcionários dos 40 desobedeceram. Já foram chegando logo no começo querendo falar de Jesus. Ele teve que demitir os 3. Ele demitiu os 3, ficaram os 37 trabalhando para eles, para que eles pudessem ganhar os 2.000 funcionários para Jesus. Mas só que ele lidava com aquela situação, tinha as 3.000 mulheres que trabalhavam no hotel. E aí o que ele fez? Ele teve uma direção e começou a investir, a transformar aqueles hotéis em hotéis de luxo. E aí, transformando em hotel de luxo, ficou muito caro para as pessoas usarem com tanta frequência. Aí foi mudando a freguesia, aí foi aberta uma porta, aquelas mulheres conseguiram emprego em outro lugar, e eles transformou aqueles hotéis em hotéis de luxo, e a coisa foi tomando uma outra forma. E você sabe o que ele fez? Ele montou numa área do hotel uma capela, uma igrejinha pequena, e deu uma direção para o recepcionista. Olha, na medida em que você estiver dando as instruções para os
clientes, você vai falando com ele, diz, olha como funciona, que tem aqui, tem ali. Tem também uma capelazinha ali, se de repente você precisar se retirar para orar, para rezar, tem uma capela ali. Então ia passando essas instruções para que eles pudessem já ter uma orientação de como funcionaria. Guarde isso aqui que aconteceu. Em 1 ano e meio, 10 mil clientes haviam se convertido para Jesus. Em 1 ano e meio, gente, 10 mil clientes se converteram para Jesus. E como eu disse, aqui não é historinha inventada, não. Isso aqui é fato, comprovado isso aqui. 10 mil clientes se converteram para Jesus aqui. Então, aí, o que nós aprendemos? Quais são 4 princípios simples que nós aprendemos aqui? Primeiro princípio, declarar palavras de salvação, bênção e transformação sobre colegas de trabalho, funcionários e patrões. Primeiro princípio, começar a declarar, começar a profetizar palavras de bênção. Segundo princípio, é começar a se tornar amigo dos colegas de trabalho. Começar a se tornar amigo deles, convidando-os para a sua casa, convidando para estar tempo com ele. Gosta de jogar bola? Para brincar bola, gosta de fazer alguma coisa, alguma atividade que dê para a pessoa estar junto. Terceiro princípio, ao saber de situações que necessitam de milagres, peça permissão aos seus amigos para orar por eles. E quarto, agora sim, comece a falar de Jesus. Estratégias assim tremendas que deram muito certo. E esse homem, ele não era ministro do púlpito, ele era ministro do mercado. Ok? Muito bem, agora eu quero entrar aqui sobre 4 mentiras que o maligno tem usado para abafar os ministros do mercado. 4 mentiras que o inimigo tem usado para abafar, para sufocar, para neutralizar os ministros do mercado. Primeira mentira: o ministro do mercado não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito. Preste atenção, eu vou passar mais rápido aqui porque nós já falamos um pouco a respeito disso semana passada. Mas olha a primeira mentira do inimigo: o ministro do mercado não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito. Isto é uma grande mentira. Por quê? Escute, o mais importante não é ser ministro do púlpito ou ministro do mercado. O mais importante é cada um conhecer e obedecer ao seu chamado com zelo e amor. Entende? Não é uma disputa, quem é melhor, qual é o mais importante? Não. Todos são importantes, todos são ministros, mas a coisa ela vai fluir, ela vai tomar uma outra forma quando a pessoa ela entende. Eu tenho um chamado de Deus. Deus me chamou, e aonde Ele me colocou, eu vou ser bênção dEle lá onde eu estou, lá onde Ele me colocou. Amém, queridos? Ser bênção lá onde Deus o colocou. Eu nem pedi permissão deles, mas eu vou falar. Pastor James e pastora Keila, eles são, aqueles que nós chamamos, eles são ministros bivocacionados. Eles são ministros do púlpito e ministros do mercado. Entende? Eles são as duas coisas. Ministro do púlpito, você os vê no púlpito pregando, mas você vê eles no mercado. E eu sei que tem vários outros, queridos, vários outros que são bivocacionados e que conseguem desempenhar bem esse papel para a glória de Jesus. Mas guarde isso, ouça, você é tão importante quanto os pastores para cumprir a vontade e os propósitos de Deus aqui na terra. Posso ouvir um amém? Assim você pode manifestar os resultados da tríplice redenção. Quando eu entendo que eu sou tão importante quanto, aí eu vou entender o meu lugar, eu vou entender, não, Deus me chamou com propósito. Aonde eu estou, eu sou especial. Lá onde estou, eu sou importante. Eu já lhe contei uma história aqui de uma ovelha, de um dos nossos pastores lá no Pará, que trabalhava na prefeitura. Trabalhava na prefeitura e o prefeito era membro da nossa igreja lá. E um dia essa ovelha chegou com o pastor dizendo: pastor,
eu queria lhe pedir um favor, o que que é? Eu queria que o senhor falasse com o prefeito e pedisse para ele me tirar daquele setor que eu trabalho, porque lá, pastor, eu estou sendo muito tentado a me corromper, a fazer coisas erradas lá dentro. Então peça para ele me tirar e colocar num outro setor. Você faz isso para mim, pastor? O pastor disse, pode deixar que eu faça. Tá, numa oportunidade, o pastor conversou com o prefeito e disse, olha, prefeito, fulano de tal falou assim, assim, assim. Quando o prefeito ouviu aquilo, o prefeito disse, pastor, eu não posso fazer isso. Por que o senhor não pode fazer isso? É porque é de pessoas assim que eu estou precisando lá dentro. Pessoas que não vão se corromper. Pessoas que serão bons representantes de Deus aonde Deus os colocou. Amém, queridos? Pessoas que irão representar muito bem o Senhor aonde elas estão. Então essa é uma primeira mentira do inimigo. Lembre-se disso, você é tão importante quanto qualquer outra pessoa que sobe aqui. Tão importante quanto, isso aí a gente tem, cada vez mais nós temos convicção disso. Entende? Convicção disso, porque a gente entende uma coisa, que algumas pessoas, que muitos de vocês aqui, vocês têm acesso a lugares e a pessoas, que mesmo eu levando a minha carteirinha de pastor, o meu diploma, eu não vou conseguir entrar, mas você tem acesso, você pode entrar, aquele é o seu lugar de influência. Aquele é o lugar onde Deus chamou você para ser ministro dele lá dentro. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Você entende? Aquele foi o lugar que Deus chamou, e lembre-se disso. Tem alguns que querem, quanto é que eu pago para entrar aí? Diz, não, isso aqui é privilégio que Deus me concedeu, é só eu que posso entrar aqui, você não pode. Entende? Então a gente precisa entender que nós estamos em lugares que Deus nos colocou, ok? Segunda mentira do inimigo. A igreja funciona somente em um edifício, no domingo e nas reuniões das células durante a semana. Isso aqui é uma outra mentira. Deixa eu lhe esclarecer isso aqui, preste atenção. Olha qual é a mentira do inimigo. A igreja, ela funciona somente em um edifício, no domingo e nas reuniões de células durante a semana. Acabou, é só isso. Mentira do inimigo. Por que mentira? Escute, é verdade que a igreja se reúne durante a semana nos cultos e nas células, em obediência ao que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que está em Hebreus 10, 25? Olha só aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós, como igreja, nos reunimos durante a semana no prédio e nas células, em obediência, que nós não abrimos mão do que está aqui em Hebreus. Não deixar de congregar como é costume de alguns. Nós não abrimos mão disso, ok? Agora, preste atenção nisso aqui. Nós não abrimos mão de congregar nos cultos, não abrimos mão de congregar nas células, de participar nas células, mas nós entendemos também que onde estiver o ministro do mercado, lá está o santuário de Deus, lá está a igreja. Porque a igreja é eu e você. A igreja somos nós, você entende? Vou repetir isso aqui, guarde isso aqui. Qual é a mentira do inimigo? Vou repetir essa mentira do inimigo. A igreja funciona somente em um edifício aos domingos e nas células durante a semana. Mentira. Se nós somos a igreja, nós funcionamos todo dia, toda semana, todo mês. Amém, queridos? Se nós somos igreja, nós funcionamos todo dia. Ah, mas a igreja está fechada. Não, o prédio está fechado. A igreja está viva e está funcionando onde ela está. Amém? O prédio está fechado, mas a igreja, ela é formada por pedras que vivem. A igreja está viva, ela está funcionando. E quando nós entendemos isso, queridos, quando nós entendemos isso, aí a gente vai perceber uma coisa, que a igreja, ela não é o prédio. A igreja é o povo que se reúne no prédio. Amém? A igreja é o povo que se reúne no prédio, mas que ao mesmo tempo tem a consciência de que ela é a eclésia. Aqueles que foram chamados para fora. Entende? Eclésia, chamados para fora.
Ou seja, nós temos compromisso com uma igreja local, mas ao mesmo tempo entendemos que nós somos eclésia, que nós somos igreja, que nós fomos chamados para sairmos das quatro paredes e manifestarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Entende? Sair das quatro paredes e passar a manifestar aquilo que nós somos, porque nós somos a expressão de Cristo fora das quatro paredes. Amém, queridos? Nós somos a expressão de Cristo fora das quatro paredes. Então, a igreja deve funcionar todos os dias, em todos os lugares. Todos os dias, em todos os lugares. Sim, olha aqui, ela deve funcionar nos hotéis, nos restaurantes, nas empresas, nos bancos, nos supermercados, nas universidades, nas salas de aulas e de todas as escolas, em cada repartição pública, nos consultórios, nos gabinetes de deputados e etc, etc, etc. Entende? Quando a pessoa percebe isso, queridos, eu já ouvi falar de testemunho de pessoas, de alunos de universidades, que aproveitavam aqueles poucos minutos de intervalo, porque os mais velhos era recreio, né? Agora intervalo, é chique, né? Tu lembra do recreio? Irmão, para com esse negócio, é intervalo agora. Ok, aproveita os minutos de intervalo, para quê? Vai lá para aquela área livre e começa a reunir, sabe, e fazer uma pequena célula dentro daqueles poucos minutos ali, e começa a compartilhar Jesus, começa a viver essa vida de igreja, começa a ser igreja lá fora. Queridos, olha, eu lhe falo uma coisa, isso aqui está muito forte no meu coração, eu não tenho dúvida, que depois dessa série de mensagens, muitas outras células serão abertas nessa cidade. Olhe, vai voltar aquele período, muitos vão saber do que eu estou falando, vai voltar aquele período que o pastor prega a palavra toda empolgada, que prega, aí no final ele faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? Aí alguém levanta a mão lá, aí quando eu vejo, lá vem a pessoa acompanhada de um líder, digo, rapaz, pastor não tem galardão nenhum aí não. Aí a pessoa diz, pastor, eu vim aqui apresentar essa pessoa que tomou a decisão para Jesus lá na célula. Eu vim aqui apresentar essa pessoa que já entregou a vida para Jesus comigo lá. Está voltando isso para a glória de Jesus. Por quê? Porque Deus está levantando um exército de ministros do mercado. Deus está levantando um exército de ministros do mercado para a glória de Jesus. Onde estiver um ministro do mercado, lá estará a presença de Jesus para fazer a diferença, resgatar a dignidade humana que foi projetada por Deus. Queridos, a inclusão social, a cura dos relacionamentos, o resgate da fibra moral é papel primariamente da igreja, e isso somente acontece quando cada cristão assume o seu papel de ministro da sociedade, de ministro e sacerdote do mercado. É somente quando cada um assume de fato esse papel, porque se não assumir, vai sobrar esse papel para poucos, entende? Poucos vão assumir esse papel. E alguns não vão assumir porque vão dizer, pastor, eu ainda, lembra a palavra do domingo passado? Eu ainda sou novo convertido, eu não conheço a Bíblia direito, eu acho que a minha luz é tão fraquinha que nem acende. Independente do tempo que você tem de convertido, você converteu hoje, Jesus já diz, você é a luz do mundo. Você converteu hoje, Jesus já diz, você é o sal da terra. Amém? Você é luz, você é sal, independente do tempo, você nasceu para brilhar, você nasceu para fazer a diferença onde Deus te colocou. Então, preste atenção nisso aqui, eu quero que você tome posse disso comigo, em nome de Jesus. Amanhã, você vai chegar no lugar onde você trabalha ou estuda, declarando a visão, essa visão no coração. Que visão? Eu cheguei. O reino de Deus também chegou. Amém? Você entende isso? Eu cheguei, o reino de Deus chegou. Eu cheguei, a igreja de Jesus chegou. O reino de Deus chegou aqui nesta manhã para fazer a diferença.
para fazer a diferença onde nós chegamos. Entende? Pare para você pensar nisso, queridos. Quantas pessoas a gente já ouviu pedir oração, a gente ora. Quantas pessoas pediram oração, a gente ora. Pastor, ore pelo meu trabalho, porque o ambiente é carregado, é pesado. Ore pelo lugar onde eu estou, porque o negócio é difícil. Talvez, sabe o que está faltando? Não é a minha oração, é o seu posicionamento. Eu cheguei, o reino de Deus chegou comigo neste lugar. Eu cheguei. Se é para Jesus, pode aplaudir forte. Se é para Ele, pode aplaudir forte. Eu cheguei, o reino de Deus chegou neste lugar, a luz de Deus chegou neste lugar, o sal de Deus chegou neste lugar para fazer a diferença. Amém, queridos? Então eu quero que você pegue isso, guarde isso, sabe, levante-se amanhã, de manhã levante, fale com o Senhor, medite um pouco, vá para o seu local de trabalho ou para a sua escola, mas chegue lá com essa visão no coração. Eu cheguei. O reino de Deus chegou comigo. Eu cheguei, a vida de Deus chegou comigo. Eu cheguei, o sal, a luz chegou neste lugar. Amém, para a glória de Jesus. Terceira mentira do inimigo. As pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais como aquelas que trabalham no púlpito. Isto é mentira. Vou repetir, olha a mentira que o inimigo tem usado. As pessoas que trabalham secularmente não podem ser tão espirituais como aquelas que trabalham no púlpito. Isto é uma mentira do inimigo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Preste sua atenção nessa preciosidade. Porque somos dominados pelo amor de Cristo, pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Os que vivem hoje, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por ele morreu e que ressuscitou também. Então, quando a gente olha para isso aqui, o que a gente percebe? É que aquele que foi, considerando dessa forma, o ministro do altar, ele foi beneficiado com o sacrifício de Jesus. O ministro do mercado da mesma forma. O bivocacionado da mesma forma também. Então, preste atenção nisso aqui que eu quero lhe dizer. Se você se vê como um verdadeiro ministro do mercado, a sua atitude em ir por trabalho vai ser diferente. Guarde isso que eu estou falando. Se você se vê como um verdadeiro ministro do mercado, a sua atitude em ir para lá vai ser diferente. Não vai ser aquela... Oh, meu Deus do céu. Já estou pensando em encarar aqueles funcionários de novo. Oh, meu Jesus, misericórdia, Jesus. Aquele patrão, só a graça. Só a graça, né? Aí como você já vai para lá, você já vai assim, já vai se arrastando. Misericórdia. Não vá desse jeito para lá. Se veja como um ministro de Deus. Se veja como um ministro de Deus. E entenda isso aqui que eu vou lhe dizer, preste atenção. Será a mesma atitude que o ministro do púlpito tem. Ou deve ter. Qual é a atitude? Eu vou pregar, eu vou me separar para meditar, para pesquisar, para orar, para buscar o Senhor, para chegar lá e não ficar enchendo linguiça, não ficar colocando óculos verdes nos olhos dos irmãos, cheio de pensar que a grama está bonita. Entende? Quando você percebe, não, eu sou tão importante quanto, então eu não posso ver o meu trabalho, eu não posso ver a minha faculdade, universidade do mesmo jeito. Se o pastor se prepara para ir lá para o púlpito e pregar uma palavra,
eu vou me preparar para ir para o meu púlpito. Eu vou me preparar, eu não vou chegar lá de qualquer jeito, não. Eu vou chegar como ministro, aleluia. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Igual eu só existe dois, é eu e mim. Gente, olha aqui para mim, não vá amanhã do mesmo jeito. Quem está disposto a dizer, pastor, amanhã eu vou diferente, amanhã eu vou diferente, em nome de Jesus, amém? Eu vou sorrindo para o meu trabalho amanhã. Nem que aquela folha de pagamento ainda esteja pendente lá, eu vou sorrindo. Nem que eu tenha que pagar não sei quantos mil amanhã, não entrou nada ainda, mas eu vou sorrindo. Eu sou ministro do mercado, eu sou bênção de Deus, aonde Deus me colocou. Deixa eu lhe dizer, sabe o que eu falo? Preste atenção. Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer, bem rápido, olha aqui para mim. Eu fui falar para um pastor, não é daqui ele, de um outro estado, uma pessoa muito conhecida, não convém falar nome por questão de ética. Eu fui falar para ele que a gente estava orando a respeito desse prédio. Meu irmão, você espera que um pastor de renome, alguém conhecido, esteja ouvindo você falar, meu irmão, com um lança-chamas na mão. Sinceramente, eu digo, rapaz, só sai coisa poderosa ali. E está com lança-chama, termina de falar e mete mais fogo em você. Com esse senhor não foi assim, não. Falei empolgado, falei. Ele pega o extintor de incêndio dele. Olha, não, porque o pastor Eibe, ele decidiu alugar um espaço menor para fazer vários cultos. Olha, esse espaço é muito grande. Olha, não sei o que, vai gastar muito, isso, aquilo, outro e tal. Jeová, olha aqui para mim. Nós estamos aqui. Escute. Você sabe o que eu tenho aprendido com isso? Se Deus nos trouxe para cá, Deus sabia quanto a gente ia gastar de energia. Deus sabia do quanto ia ser para manutenção disso aqui, para arrumar isso aqui. Sim ou não, gente? Se Deus dissesse, eu sei quanto eles vão precisar, eles não vão conseguir, eu vou colocar eles num lugar pequeno mesmo. Pastor, você está falando isso por quê? Entenda que uma coisa, quando Deus colocou você aonde você está, Ele sabia o que estava fazendo. Guarde isso. Parece que está difícil, mas pastor, não parece. O fato de você achar que não parece não significa que foi Deus que fez você ver dessa forma. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. Nós estamos aqui hoje. Deus sabe quanto é que a gente precisa pagar todo mês para o banco. Deus sabe a manutenção disso aqui tudo. Então Ele nos trouxe para cá. Pai dos órfãos, estamos precisando de dinheiro. Você entende? Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão comigo. Diga assim, no nome de Jesus. Eu tomo posse de que o meu Deus tinha plena certeza, quando Ele tomou a decisão de me colocar no lugar onde eu estou. E eu declaro que a provisão e tudo aquilo que eu preciso para cumprir o meu propósito já está providenciado em nome de Jesus o Senhor. Amém, querido? Já está providenciado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Número 4. A única razão para trabalhar nas coisas materiais é para financiar a obra espiritual.
Alguns pensam assim, mas entenda isso aqui. Em parte, isso é verdade sim. Por que é verdade? Porque eu creio que na Paz Church de São Luís e do Maranhão, Deus está levantando um exército muito grande de empresários e empreendedores muito bem-sucedidos e que vão, entregar milhares de dízimos, que vão dar ofertas para a obra missionária muito grande, que vão manter essa obra de uma forma muito abundante. Eu creio muito nisso, eu creio. Mas apesar de crer nisso, ouça o que eu quero lhe dizer, essa não é a única ou a principal razão para você, como ministro do mercado, trabalhar nas coisas materiais. Porque alguns dizem, não, eu vou trabalhar, porque eu nunca vou estar lá no altar, então eu vou trabalhar só para ajudar. Não. Essa pode ser uma razão muito importante, mas não é a principal. Entenda isso aqui. Pastor, então qual é a razão mais importante? Entenda isso aqui. É você entender que você foi colocado onde você está para ser um agente de transformação desse sistema de mercado. É você entender, é que a bênção, que a prosperidade, na medida em que ela for se manifestando, você vai entender esse propósito. E eu quero chegar nessa parte final, lendo esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 20. Me acompanhe aí, por favor, olha o que Paulo diz. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Queridos, a definição de embaixador, preste atenção, vou falar duas coisas que importantes sobre isso, estou chegando no final. A definição de embaixador é a seguinte: embaixador é a categoria mais importante, o grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um estado junto a outro. Embaixador é o representante máximo do chefe de um estado junto de um outro estado. Em Brasília, se você for em Brasília, você sabe que tem a esplanada das embaixadas, né? Que tem os embaixadores lá. Embaixadores das nações estão lá, que estão representando aquela nação. Agora, deixa eu chamar sua atenção para uma coisa muito importante aqui, que eu ouvi e que aquilo foi muito edificante para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele está falando de algo maior aqui, quando ele nos diz que nós somos embaixadores. Porque ele está passando uma visão aqui, daquilo que era vivido no Império Romano. Então, olha aqui para mim, preste atenção. O que acontecia? Quando o Império Romano, quando Roma ia para conquistar uma nação, para dominar aquela nação, não era para conquistar e matar todos daquela nação, não. Ele iria para conquistar aquela nação, mas que todos estivessem subordinados e passassem a fazer parte do Império Romano, ok? Tivesse subordinado e passasse a fazer parte do Império Romano. Agora, preste atenção nisso aqui. Eles não queriam somente fazer isso, como eu disse, conquistar, eles queriam que o povo desejasse fazer parte do Império Romano. E para tal, eles tinham que mudar a mentalidade daquele povo. Porque eles estavam com uma mentalidade de, não, eles querem nos matar, eles querem nos escravizar. Só que a mentalidade deles, a cabeça qual era dos romanos? Não, nós não queremos escravizados. Nós queremos de fato que eles conheçam quem nós somos. E você sabe, para eles conseguir convencer aquele povo, para que eles confiassem e desejassem fazer parte do Império Romano, olha a estratégia, queridos, preste atenção. O Império Romano pegava 300 embaixadores ou famílias, pagava aquelas famílias e enviava para que elas morassem naquela nação conquistada. E eles formavam como que pequenas colônias dentro daquela nação conquistada. Preste atenção. 300 embaixadores enviados para aquela nação conquistada, e lá para eles formarem colônias ali dentro daquela nação que foi conquistada. Qual era o propósito?
Eles enviavam esses embaixadores romanos bem pagos para que eles formassem essas pequenas colônias. E lá, eles iriam fazer o quê? Começar a implantar a cultura, os costumes, os hábitos, a linguagem, os costumes, os princípios de Roma. Eles começavam naquelas pequenas colônias a implantar. Todos esses princípios de Roma começavam a implantar lá, e eles iam fazendo parte, porque qual era a ideia? Uma, é que eles vissem, é que a nação conquistada pudesse ver aquilo que eles estavam vivendo lá dentro deles. Olha como é o costume deles, olha como é a linguagem deles, olha a vida que eles estão vivendo, os princípios que eles estão praticando. Então uma era para ser influenciado e a outra era para eles começarem a viver aquilo e a desejar, guarde isso, a desejar fazer parte do Império Romano. Aonde é que está a moral aqui? Aonde é que está o ponto aqui muito importante para você entender? Escute, como embaixadores de Cristo, aqui neste mundo, me ouça, nós somos formadores de pequenas colônias aqui neste mundo, para transformar a cultura, os costumes, os valores, a linguagem e os princípios terrenos, para implantar os princípios do reino de Deus. A gente está fazendo um trabalho de mudança, de transformação. Você entende isso que está acontecendo? Pare para você pensar, é como cada embaixador, são pequenas colônias. Aonde Deus colocou famílias, aonde Deus colocou células, aonde Deus colocou igreja, eles são os embaixadores, nós somos os embaixadores de Deus aqui. Dessa forma, nós iremos convencer a todos a quererem se tornar cidadãos do reino dos céus. É dessa maneira que nós vamos levar para eles esse desejo, para que eles se tornem de fato isso. Escute, você está no seu trabalho, não só para fazer dinheiro e assim ajudar a financiar a obra de Deus e cuidar muito bem de sua família. Você está no seu trabalho como missionário para implantar os princípios do reino e ver esse sistema mudado em nome de Jesus. Você e eu, nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Nós somos esses representantes, nós somos aqueles que Deus deixou aqui, e que nós temos a cultura, temos os princípios, temos os costumes, temos a linguagem do reino, queridos. E na medida em que nós começamos a praticar isso, os outros vão começar a ver, eles vão começar a observar, eles vão começar a desejar, eu quero fazer parte disso. Eu quero. Mas você sabe quando é que isso vai de fato acontecer? É quando os ministros, de um modo geral, os servos e servas do Senhor de um modo geral, com entendimento, vão se posicionar e dizer: eu sou comissionado, eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido para estar aonde eu estou, para ser quem eu sou. Amém, queridos? Então, por não às vezes entender isso, olha aqui para mim, por não entender às vezes isso, empregados desonram seu patrão, alunos desonram os professores, por não entender às vezes isso, patrões humilham empregados, e daí por diante. Olha aqui para mim, a partir do momento que cada um entender, eu sou embaixador, eu sou ministro de Deus aqui, então eu vou representá-lo muito bem lá onde eu estou. Se eu sou um empregado, Deus vai me dar graça para que eu seja o melhor empregado lá dentro. Olha aqui para mim, eu conheço história de pessoas que entraram em empresas como zeladores e foram subindo e chegaram nos cargos mais altos, porque entenderam o seu papel. Para quem não sabe, eu cheguei na igreja, não cheguei na igreja como ministro do púlpito, cheguei na igreja como ajudante de pedreiro.
Depois fui promovido para zelador. Ajudante de pedreiro, zelador, secretário, tesoureiro, e daí por diante, tudo que você imaginar. Mas um dia Deus disse: eu quero que você se torne ministro do altar. Eu quero que você se torne ministro do púlpito. Então olha aqui para mim. Independente da posição em que você se encontra, você é ministro. Você é ministra do Senhor. Independente da posição. Amém? Você tem um papel a desempenhar.